pode acreditar que Ele vai lhe ajudar. Jesus vai ajudar. Jesus Cristo, Ele sempre no seu ministério, Ele se preocupava com os discípulos. Você lembra daquela história da transformação do vinho, da água no vinho? Foi Jesus preocupado com aquele casamento. Você lembra quando a multidão estava com fome e os discípulos sugeriram para despedi-lo embora? Mas Jesus Cristo não está, manda eles sentar que eu vou alimentar eles. Tudo isso é preocupação de Jesus conosco. Jesus sempre se preocupou. Até mesmo aquele cego gritando, chamando o nome dele, a multidão mandava se calar, porque era uma pessoa pobre, desvalido. Mas Jesus, chama o cego que eu quero ajudar. Jesus se preocupa com você. Talvez você nem imagine isso. Pastor, eu estou esquecido. Talvez até alguém esqueceu de você mesmo. É possível isso. Mas Jesus nunca vai esquecer de você. Essa é a essência do Evangelho. Ele nos ama. Ele tem um projeto em nossas vidas. Às vezes a gente fica perguntando, não entende algumas situações, porque os homens parece que cada vez está distante de Deus, se distanciando do Senhor, e não entende esse amor de Deus, esse grande amor que Ele tem por cada um de nós. Eu estava observando aqui quando os discípulos estavam ansiosos pela vida. Isso ainda hoje acontece. Lembra que eu comecei o culto falando sobre a questão da ansiedade, sobre da inquietude, e o tema dessa mensagem hoje é inquietude. Eu quero ler apenas um versículo, embora deixe a passagem em aberto aí, Mateus capítulo 6, é no Sermão do Monte. Essas palavras elas nunca vão morrer, são palavras de vida eterna. Jesus se preocupa com você. Deixa eu dizer algo para você. Ele se preocupa com o meu pão, o teu pão. Ele se preocupa com a água que eu bebo e a tua também. E Ele se preocupa com as tuas vestes. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Parece que são coisas básicas. Ele está preocupado com cada um de nós. Vejamos essa mensagem com a orientação do Espírito Santo de Deus. É conhecida, mas tem algo novo. Eu queria que você ficasse em atitude de oração. 6,34 está escrito assim. 6,34. Apesar da mensagem começar a partir do verso 25, mas eu quero mirar os versículos número 34. Quando Jesus conclui essa palavra dizendo: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Que coisa, né? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Só essa parte, a igreja pode repetir comigo? Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. E ele ainda diz: porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã. Pai querido, estamos aqui, ó Deus, na tua presença, Deus. Eu não sei, Deus, a história, como aqui ouvimos a música. Eu não sei o que é que o problema que te assola agora. Mas a gente ouviu a poesia cantada, conte para Jesus. E o Senhor sabe muito bem, ó Deus, a preocupação que o teu servo entrou aqui nesta noite, ó Pai. Talvez, ó Deus, até o cansaço e as dificuldades da vida, os espinhos, quiseram sufocar. E quem sabe ver aquele desejo até de nem sair de casa hoje. Ficar em casa, no quarto, trancado. Mas, ó Deus, o Senhor nos trouxe até aqui, ó Pai. E a mensagem desta noite diz: para não vos inquietar com o dia do amanhã. Tem tantos desafios, ó Deus, para alcançarmos e vencermos, ó Deus. Mas o Teu Espírito Santo fala com a igreja nesta noite. Não se inquiete com o dia do amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Nos ajuda, ó Deus, porque essa mensagem, apesar de ser tão conhecida, as pessoas, ó Deus, cada vez mais, ó Deus, estão angustiadas, depressivas, cabeça baixa, ó Deus, com uma preocupação extrema por coisas que ainda não aconteceu, mas vem um temor. E se eu ficar desempregado? E se eu adoecer? E se eu morrer? E se a casa cair? São tantas preocupações, ó Deus. Mas o Senhor está presente aqui, e a tua palavra diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O salmista, Deus, falava de inimigos que o cercavam, falava de inimigo dentro do palácio, falava até de inimigos que estavam com ele, ó Deus, na intimidade, e subia para a igreja para orar.
mas, ó Deus, ele se decepcionou tanto, mas ele tinha uma confiança no Senhor, porque é o Senhor que dá vitória à tua igreja, ao teu povo, ó Pai. Então, ó Deus, quem sabe quantos de nós entramos aqui inquietos, com a preocupação, um peso no coração, mas o Senhor proverá tudo, ó Pai. É buscar o Senhor em primeiro lugar, e as outras coisas serão acrescentadas, ó Pai. Nos dá essa fé, ó Deus. Nos dá mais atenção para a tua palavra, porque não é a palavra do pastor, não é uma agenda, é a tua palavra que se manifesta aqui, ó Pai, nesta noite. Nos ajuda a compreendê-la. No nome de Jesus, a igreja pode dizer amém. Jesus Cristo chama seus discípulos para um particular. Eu vejo ele aqui chamando uma multidão, especialmente os discípulos. Sabe o que é que eu penso antes de falar sobre esse texto? Nos dias de hoje, o que é que está acontecendo? Nos dias de hoje, eles são caracterizados pela inquietação. O homem é um ser inquieto. Eu imagino, após essa pós-pandemia, embora a pandemia ainda não acabou, mas aquele pico que aconteceu e tantas mortes, nunca mais o homem é o mesmo. O homem anda com medo. O medo tomou conta da mentalidade de muitas pessoas, que andam assustadas. É interessante que os dias de hoje é marcado por essa inquietação. O medo de perder o emprego. O custo de vida cada vez mais alto. O medo de não poder pagar o aluguel. E o medo vai tomando conta das pessoas. O medo de não poder honrar os compromissos. De concluir aquele curso. E vem tantas outras situações na vida da pessoa. O plano de saúde já não existe mais. E se eu ficar doente? E se eu ficar internado? Como é que vai ser minha vida? O medo. Parece que o medo é uma das características do tempo de hoje. As pessoas andam assustadas. Assustada com o trânsito, a violência que o trânsito está. Assustada também com tudo, com a política, com a direção e tantas coisas que têm acontecido, não é? E a preocupação invade. E Jesus, ele faz uma advertência nesta noite para mim. Enquanto eu estava lendo esse texto, eu percebo que a gente vive com essa vida, muitas vezes inquietas, mas Deus quer, acredita, Deus quer que você viva mais sossegado. Sossegue, minha filha, sossegue, meu filho, fique quieto, porque Deus está tomando já providência na tua vida. Aquiete-se. Hoje a gente lê o Salmo de número 46, que fala que Deus é refúgio, Ele é proteção, Ele é fortaleza, Ele é o teu amigo. Hoje lá no sepultamento, me permita contar uma experiência. Estava lá um dos filhos do pastor, perguntou, pastor Rinaldo, se eu não me engano, Linaldo. Ele perguntava, alguém quer dar uma palavra da família? Me parece que o irmão mais velho da irmã Célia pediu uma palavra. Ele olhava para o caixão e dizia assim, meu pai é meu amigo. Ele disse essa questão, ele contou uma experiência da adolescência dele. Juventude. Ele confessou que chegou em casa bastante embriagado e chegou tarde. E ele chegou tarde e o pai não disse nada. Só disse que queria falar com ele, mas que ele fosse tomar um banho, que ele fosse dormir. Ele contou isso a todo mundo que estava lá. E no outro dia, antes que ele se levantasse, o pai foi lá, bateu na porta, eu quero falar com você. Aí sentou-se e começou a dizer para ele, né? Meu filho, como ele amava o filho. Eu cuido de você, eu tenho cuidado com você. E queria dizer para você que eu sou seu pai e quero o melhor para você. Me entenda, você já viu alguma vez eu chegar na minha casa embriagado? E nunca, meu pai. Você já viu na minha casa eu chegando com alguma coisa que você disse, meu pai faz essa coisa errada? Nunca. O Senhor é um modelo. Eu quero que a partir de hoje você seja meu amigo. A gente vai conversar mais, eu quero te ajudar. E ele em lágrimas contava essa experiência. E ele disse, nunca mais eu pude esquecer meu pai. Hoje eu estou me despedindo nele. Você sabe que Jesus Cristo como pai, Deus como pai, quer conversar com a gente. E às vezes a gente está tão ocupado, tão atarefado, tão envolvido com as coisas desse mundo, que a gente já não escuta mais a voz de Deus. Jesus Cristo chamou aquela multidão, ele estava conversando com os discípulos. Muitos ensinamentos, e ele chegou para o povo no verso 25, para aquela multidão,
E ele disse: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Irmãos, eu faço uma confissão, é tão difícil isso, porque a preocupação nos invade a mente, e ficamos preocupados às vezes toda hora. Inquietude é o tema dessa reflexão. Se a gente for ver o texto todo, ele vai falar dos passarinhos, ele vai falar da planta, da vegetação, vai falar do cuidado dele, mas nós estamos inquietos. E aqui, meus irmãos, me parece que Cristo quer dar um ensinamento muito grande. Aquele que me conhece não deveria estar tão agitado. Aquele que diz que me conhece e glorifica meu nome não deveria estar tão preocupado. Sirva ao Senhor com fidelidade. Ande na verdade, não ande no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. Andar com Deus é andar seguro, é andar vitoriosa, é andar vitorioso e andar realmente sabendo que Deus está cuidando do hoje e do amanhã. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Deus está cuidando do hoje, mas Ele cuida também do amanhã. Deus, Ele conhece a minha necessidade. Você acha que Deus conhece? Você lembra de Pedro sentado ali escutando um sermão, não entendeu nada, não sei se ele entendeu. A preocupação dele era porque passou a noite toda sem pescar nada, estava liso com seus débitos. E quando termina o sermão, Jesus Cristo olha para Pedro e: Pedro, vamos pescar. Ele fez: Senhor, hoje não dá mais não, já vim de uma noitada e não apanhei nada. Por que será que Cristo falou com Pedro daquele jeito? Porque ele sabia o que estava no bolso de Pedro, tinha nada no bolso. Ele sabia que a carteira de Pedro estava vazia. Ele sabia também das pessoas que dependiam de Pedro, que estavam em casa. E ele disse: vamos, você não vai sair daqui sem antes entrar comigo para pescar. Eu quero dizer que naquele mesmo lugar onde deu tudo errado, Deus manda você outra vez, agora na direção dele, vai dar tudo certo. No mesmo lugar, é no mesmo lugar que Deus vai te aprovar. Eu fico pensando, meu Deus, 24 anos nessa igreja, o Senhor me abençoou tanto, e tem tanta coisa, e tantas imaginações das pessoas, tantas coisas que acontecem. Deus, foi o que eu fiz com você nesses 24 anos, me abençoou, então eu vou continuar a te abençoar. É nesse mesmo lugar que eu vou continuar a te abençoar. Deixa comigo, aleluia. Estou cuidando. Você sabe que Deus cuida de mim, cuida de você? Quando eu recebo essa mensagem eu fico alegre. Senhor, obrigado. Porque não importa o que diz ou o que pensa, o importa é o que o Senhor sabe sobre mim e sobre o teu povo, sobre a tua igreja. E aqui, meus irmãos, primeira coisa que eu percebo é que Deus conhece a nossa necessidade. Aliás, Deus é aquele que conhece tudo. Conhece tudo sobre mim e sobre você. Primeiro, Jesus Cristo toca no assunto que parece o povo que estava ali, justamente a preocupação do povo era o dia do amanhã. O dia do amanhã. Ele conhece as minhas necessidades e as suas, Ele conhece os meus pensamentos, os nossos pensamentos, Ele sabe o que está passando na tua cabeça, Ele conhece os nossos corações, Ele conhece nossos caminhos, Ele conhece tudo sobre mim, Ele conhece nossa vida, a minha preocupação. E às vezes, irmãos, Ele conhece até as nossas revoltas. Você sabia que tem servo de Deus revoltado, indignado, e Deus não se agrada disso. Ele falou isso para o Israel antigo e fala para hoje: não fique preocupado, porque eu vou cuidar de você. Eu quero que você saia, nós deveríamos sair aqui nesta noite sabendo que Deus está cuidando de tudo. Sabe como vai ser minha quinta-feira? Na presença do meu Deus, e Ele vai cuidar de tudo. Se dê a Ele. Queridos irmãos, veio ao encontro dos discípulos no momento da necessidade. Ele chegou naquele casamento, depois de 3 dias, havia uma necessidade, e ali ele supriu aquela necessidade, naquele cerimonial. Deus vai chegar na hora certa. Escuta, igreja, Deus nunca chega atrasado, Deus é pontual, Ele chega no momento certo. Agora tudo é no tempo de Deus. Tudo no tempo de Deus, não te apresse por nada, é no tempo do Senhor. Hoje um dos pastores estava lá, tinha 3 pastores, e cada um trouxe a reflexão. Um dos pastores que estava lá, de Engenho do Meio, se eu não me engano, ele me disse: olha, você já viu dentro do cemitério, a gente vai entrar agora, tem data de nascimento ou não tem? E tem data que morreu, não é? Por enquanto a gente só sabe a nossa nascimento.
E naquele intervalo é a nossa vida aqui. Isso acontece com todo mundo e vai acontecer com a gente também. E nesse intervalo a gente anda cheio de preocupação, cheio de imaginações. E às vezes começa, irmão, a dizer coisa que não está agradando a Deus. E Deus se entristece com cada um de nós. Ninguém diga diante de mim palavra frívola, porque sobre isso eu vou punir. Precisamos ter cuidado até com os nossos pensamentos, o que a gente está dizendo diante do Senhor. E aqui o texto diz que Ele conhece as nossas necessidades. E que diz também que toda a nossa necessidade deve ser apresentada a Deus. É Deus que supre a minha necessidade. Filipenses 4, vê aí, Gilberto. 4,19, a igreja conhece. Mas vamos ler novamente. 4,19, o apóstolo Paulo escrevendo na igreja de Filipos. Olha o que é que ele diz, vamos lá. Por isso vos digo. Vamos ler o antes, vai. Cadê o texto? Vamos lá, deixa eu ver. Exatamente, o 19 mesmo, vamos lá. E o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá o quê? Quem crê que Deus vai suprir todas as necessidades, irmão? Porque Ele vai suprir. O dinheiro é pouco, mas Deus é grande, Deus é muito. E Ele ainda hoje multiplica. A gente não pode viver do que vê. Mas eu vejo, eu ando pela fé. E Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Quando eu olho na Bíblia, irmãos, é até difícil de acreditar. A gente fica assim, vendo nossa credulidade. 40 anos no deserto e a sandália, com a minha sandália. Quem tem aqui uma sandália com 40 anos? Ninguém tem, dificilmente tem. Tem até uma sandália lá que faz uns 5, 6 anos, mas 40 anos não tem não. E se você disser, quando você olha que aquela geração crescendo 40 anos, porque o pé era pequeno, o pé cresce ou não cresce? E a sandália crescia também. Tem coisa na Bíblia que eu dizia, meu Deus, só um milagre isso aí mesmo. E não envelhecer o calçado. Deus vai te sustentar até o final, irmão Marco. Vai sustentar até o final. A minha vida e a tua vida também. Creia nas promessas do Senhor. Primeiro lugar, Jesus Cristo está dizendo a seu povo, também de uma certa dosagem de incredulidade: eu vou suprir, porque eu conheço a necessidade. Agora tem outra coisa que eu queria dizer dentro do texto, dentro da realidade. Nosso Deus é rico ou pobre? Nosso Deus, Ele é rico ou Ele é pobre? Rico, milionário é rico, Ele é dono de tudo. Dono do ouro, dono da prata, dono do mundo, governador de todas as coisas, dono do mar, das suas riquezas. O nosso Deus é dono de todas as coisas. Leia o Salmo 24, leia o Salmo 50, leia a Bíblia. Ele criou tudo, Ele é dono de tudo. E ele vê um filho dele clamando pela madrugada, buscando ao Senhor. Ele diz assim: eu vou fazer um milagre da tua vida, porque tu estás me buscando, eu vejo a tua necessidade. A gente não deve temer. Salmo 50, versículo 12, eu li a semana passada. Tudo é do Senhor. Jó 41, ele fala também isso. E depois ele diz no 42, eu bem sei que tudo tu podes. Deus pode tudo ou não? Ele pode dar vitória a você ou não? Ele pode resolver a situação ou não? Ele pode melhorar as coisas ou não? Pode! Ele pode tirar teu sono ou não? Tira o sono também. E o sono passa. Acredita nisso, meu Deus? Deus, Ele tira e Ele dá. Hoje o pastor pregava lá e disse: olha, tempo de plantar e tempo de arrancar. Você sabe que Deus manda plantar e também Ele arranca? No tempo de arrancar, Ele arranca, viu? Há muitas vezes a gente fica numa acomodação e Deus só olhando para a gente. Vou te arrancar. Aliás, Ele passou pelo agricultor e disse: ó, essa planta aqui não está dando nada, tira ela, arranca. Mas Senhor, deixa passar mais um tempo. Ele: tá bom, deixa passar mais um tempo, mas se eu voltar aqui com todo do mesmo jeito, eu vou arrancar. Irmão, uma coisa é o homem querer arrancar, outra coisa é Deus querer arrancar. Lembra de Samuel? Eu me lembro muito da passagem, quando o profeta disse a Samuel: olha, o homem contra outro homem, Deus é árbitro entre eles dois, Deus é que vai decidir. Mas o homem pecar contra Deus, quem vai livrar ele? Por isso que a gente tem que andar com Deus com sabedoria, com humildade, pedindo misericórdia. Senhor, melhora a minha vida. Quantos aqui estão sentindo no coração, tem necessidade de melhorar? Você acha que deve melhorar? E precisa mesmo, irmãos. E andar com sinceridade. E mandar alguém, é um conselho, não sei como é que você vai entender. Manda alguém fechar a boca rápido da tua casa enquanto pode. Não sei se você vai entender essa mensagem. É conselho. Manda alguém fechar a boca, porque está chegando algumas situações aí. Fecha a tua boca. Aí lá na casa vai entender. Se alguém tem, talvez na sua casa, ou quem está aqui, você vai falar isso. Fecha a boca.
Porque a Bíblia diz que Deus, Ele visita a gente. Ele sabe nossa necessidade, Ele sabe tudo sobre nós. Os filhos deles, Ele quer que usufrua da bênção dEle. Mas tem que andar em obediência. Diga para seu irmão assim: ande mais em obediência, meu filho, vá. Ande mais em obediência, porque Deus quer isso da sua vida e da minha também. Andar em obediência. Não reter o que é de Deus, devolver o que é de Deus, fazer o que Deus quer na sua vida. Tem crente que insiste em andar desmantelado. Já viu essa expressão? Fulano está desmantelado. Dando mau testemunho, brincando com Deus, é uma loucura. A Bíblia fala de um casal que começou a mentir para o Espírito Santo, mas era mentira dentro da igreja. Você acha que ainda hoje tem gente que mente dentro da igreja? Então tem cuidado, porque tem um exemplo lá em Atos capítulo 5, aí veio inventar uma mentira, mas mente com a maior tranquilidade. Depois chegou a mulher, fez o quê? Mentiu também. E o que foi que aconteceu com os dois? Quem lembra? Morreram. E Pedro disse mais: tu anda mentindo para homem não, estás mentindo para o Espírito Santo de Deus. E Pedro era o que da igreja? Quem lembra? Líder. E Pedro disse: você não mentiu para mim não, Deus está mandando um recado, você mentiu para o Espírito Santo. Tem gente que fica falando, levantando calor contra o líder. Parece que não lembra daquela mensagem que o pastor veio lá de Santa Mara e trouxe. Uma igreja segundo o coração de Deus é uma igreja que respeita o seu líder. Fala besteira, diz coisa, vai pagar um preço, é alto, viu? E tem uma coisa, não te ajunta com essas pessoas não, porque sobra para você. Quem sabe disso na Bíblia? Você sabe disso ou não? Nunca vi isso na Bíblia não. Não seja cúmplice das obras das trevas. Dá um tempo, irmã, dá um tempo, irmão, dá um tempo. Eu não quero levar, porque vai vir. Aí para você não ficar com inimizade porque você é crente, você dá um tempo, vai orar, e te sai. E sai, porque isso é bom não. Entendeu, meu irmão? Entendeu como é que é? Está notando? Que Deus conhece tudo sobre a gente. E no final, sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Lembra que o filho pródigo... Vocês acham, sinceramente, eu já quero terminar, a gente vai terminar. Vocês acham que o filho pródigo recebeu influência de alguém? Eu acho que recebeu. Arrumou muitas amizades ou não? Deixa eu dizer uma coisa a você, porque Deus manda uma mensagem e outra mensagem. Cuidado com as tuas amizades. Dá um tempo, tem que ter cuidado. Mas pastor, não tem amizade no mundo não. Às vezes nem é no mundo, é uma pessoa que parece ser crente, mas cuidado. Sabe disso ou não? E o filho pródigo foi com aquela turma, deixou o pai em casa, deixou o irmão. Depois, ainda bem que o pai, né? O pai aceitou. Eu estava pregando lá em São Caetano sobre essa parábola, porque ele tem várias visões dessa parábola. E quando voltou acabado. Tem gente que deveria estar tão bem na vida, mas está acabado porque está em pecado e desobediência. E sabe por que não morreu? Pela misericórdia de Deus. Mas está na hora de você sair disso. Faça a obra de Deus, mas quando você perceber que tem uma língua ferina, o sangue de Cristo tem poder, Filho pródigo ficou, terminou na pior. E ainda bem que ele levantou, viu? Filho pródigo, ele fora do lar, da casa do pai, passando necessidades. Mas um dia ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. Às vezes o filho está na presença do pai e começa a se distanciar do pai. É bom você voltar. E voltar a fazer a vontade de Deus. E voltar a orar mais. Ô irmão, vou dizer uma coisa a você, não se escandalize comigo não, pelo amor de Deus. Eu estava sentindo hoje, começando comigo com Deus, eu estou precisando orar mais. Não é estar na igreja todo dia, não. Isso significa, não, às vezes, ativismo religioso. Sabe, já ouviu falar nos ativistas religiosos? Todo dia. Olha, eu vim, viu? Eu estou aqui, não é isso que eu estou falando, não. Se você puder, venha dar chance à sua igreja. Mas tem uma vida de oração na sua casa, onde você anda. Uma vida com Deus. E tem pessoas que nem vêm, nem parece que ora em casa. Porque se ora, não parece que ora. Porque a vida é de... uma vida sem óleo, sem alegria da salvação. E o filho pródigo voltou. Sabe o que aconteceu? Quem lembra da mensagem? O Deus da abundância, não foi domingo? O Deus da abundância, Deus fez, o pai fez um banquete. Eu queria que você soubesse novamente, porque o Espírito Santo de Deus está presente. Deus faz tempo que quer dar um banquete para você. Mas sabe o que ele tem recebido alguns? Só migalhas. Mas Deus quer banquete. Por que será que é só migalha?
Quem tem sido nossos amigos de WhatsApp? E sai disso enquanto é tempo. Deus, Ele tem uma mesa farta para oferecer para seus filhos. Eu posso ouvir um amém, irmão? Mesmo no deserto. Pastor, está desemprego. O que é que tem? Eu quero saber o que é que tem a ver desemprego com Deus. É no deserto que Deus encheu a mesa de todo mundo, irmãos. Não se importa com aumento de gasolina, com nada não. Deus vai suprir tudo. Só faltava essa. Deus, e agora? Eu prometi bênção ao meu filho, mas aumentou a gasolina. Deus! Pergunta qual era o combustível de Elias, aquela carruagem de fogo. Você anda, irmão, porque Deus, Ele está contigo na tua vida. As coisas vão dar certo, porque você não anda tão triste, preocupado. É tão triste ao ponto de ir para a igreja vir. Perdeu a alegria. E quando chegou a hora do disse-me-disse. E sai disso. Isso é um atraso na vida do crente. E tem outra coisa, tem pessoas que vão querer se afastar de você. Deixa. Só porque você está buscando a Deus, vai dizer, ih, caramba. Se ela quiser se afastar, essa pessoa de você, pode deixar. Porque já está na hora. Deus quer coisa nova para mim e para você na sua vida. É bom, sabe por que é bom pregar, pedir a Deus? Porque a igreja entende tudo. A igreja está entendendo tudo. Você que está em casa, está entendendo tudo. Deus chegou para um rei orgulhoso, achava tanta coisa. Ele disse, mandou ele fazer uma coisa, ele fazendo tudo diferente, não obedecia mais o profeta. E o nome do profeta era Samuel. Samuel deu orientação, ele fez tudo diferente. E Samuel falou tanto com ele, que a Bíblia diz que Samuel tinha dó dele, tinha pena. Porque ele sabia o resultado de quem anda em desobediência com Deus. Sabia o resultado de quem anda falando mal de pastor, batendo de frente com ele. Deus sabe o final disso. E o profeta Samuel avisou ele. Sabe o que aconteceu? Deus disse assim, vai lá dizer àquele pessoa que tu ungiste, porque está me desobedecendo de novo. Está lá em Samuel. Eu vou resumir a história. Porque ele desobedeceu a Deus, depois que se justificar, essas pessoas geralmente têm resposta para tudo, em vez de ficar orando e pedindo a Deus o tempo dele. Sabe o que aconteceu? Ele segurou o profeta, para o profeta não ir embora. Rasgou o quê? Quem lembra? Foi. Aí o profeta voltou e disse assim, olha, Deus hoje rasgou de ti o que Ele te deu a oportunidade, porque tu nunca abraçaste. E o que Ele disse foi mais difícil ainda. Ele vai colocar alguém melhor do que tu. A obra não vai parar nunca, quando o pastor Samuel não... Porque Deus coloca alguém melhor do que eu e você. Porque Deus é quem faz isso. E para terminar, irmãos, Deus tem providência para a sua igreja. Digam amém. Deus tem providência, guarda essa palavra. Deus tem providência para Abraão, para Isaac e Jacó, e tem para mim e tem para você também. Fica de pé para escutar essa palavra que estamos terminando. Deus alimentou Israel no deserto, sim ou não? Sim. Alimentou Elias numa caverna, sim ou não? Sim. Quem foi que ia levar a comida de Elias? Aí. Você acredita? Quem acredita nisso, levante a mão. Deus vai mandar alguém diferente do que você vai fazer. Vai mandar e vai levar na tua mão. Porque Deus, quando quer, Deus dá presente ainda hoje. Ainda hoje Ele dá presente. Vai lá e entrega. Aleluia. E se Ele quiser, as vasilhas todas serão cheias. Providência. Deus alimentou. Cristo providencia as mínimas coisas. Você sabia que Deus gosta de detalhes? Detalhe, Ele vai te abençoar. Lembra daquele estáter na boca do peixe para pagar impostos? Mateus 17:17. Cobraram a Jesus Cristo. Ele e Pedro. Ele Pedro, vai lá, lança um anzol. Veja que coisa, viu? E quando tu pegar o peixe, abre a boca dele e paga o meu e o teu. Deus tem minhaeiro até no fundo do mar. Ele tem onde quer, meu irmão. Deus pode fazer uma surpresa nessa noite da tua vida. Essa noite Ele tem isso para fazer. A igreja precisa tomar posse disso. Olha, o cenáculo, Deus tem um cenáculo mobiliado para Pedro e para João preparar sua Páscoa. Vai lá, segue o homem e diz, quando ele perguntar quem é que quer o burrinho, é ele, é Deus. E ele vai te apresentar o lugar onde a gente vai cear. Nem se preocupa, vai estar um lugar espaçoso, vai ter pão e vai ter peixe, vai ter tudo para você. Isso é um mistério da palavra de Deus. Irmãos,
fato diário na nossa vida, ilustra a maravilhosa promessa de Deus que está comigo todos os dias e com você também. Deus provê, e é no tempo de Deus. Sabe como eu quero concluir? Você baixe sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Vivamos em Cristo, vivamos com Cristo, livres de inquietação. Que essa inquietação saia da sua alma e saia daqui liberto, que Deus está cuidando de você. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado pela tua palavra, Deus. Obrigado, te agradecer pela tua palavra. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as duas consolações do teu Espírito esteja sobre esta igreja, sobre todo Israel, desde agora e para todos sempre. Vamos dizer amém? Diga para seu irmão assim: Deus é providência na tua vida.